Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de fevereiro e no resumido número 350, o caos da IA se materializou. Busca padrão por IA pode matar os links. Autenticidade é o novo ouro nas redes sociais. Idosos brasileiros presos online. Músicas de IA viralizam sem ninguém saber quem é o autor. ChatGPT segue o caminho do Facebook, Grok gera pornô em massa e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E aí, tava com saudade? Tô de volta. Foi bom esse recesso, preciso desse tempinho para recarregar. Espero que você tenha curtido a temporada do Resumido Entrevista e a estreia do Resumido Drops, que vai virar uma coisa constante aqui. Toda quinta-feira vai ter essa versão mais curtinha do Resumido, não deixa de conferir. O episódio hoje deve ser um pouquinho mais longo, né? Porque acumulou muitos links, porque apesar de eu estar em recesso, eu não consigo parar de ficar lendo e sendo impactado por essa quantidade de coisa que aconteceu e como aconteceu coisa nesse último mês e meio. Parece até que é de propósito. Toda a volta das férias do Resumido, do recesso, né? Porque não é bem mais férias, é desse jeito. Acontece de tudo, né? É só lembrar que o ChatGPT foi lançado durante um recesso do Resumido. Além do resumido tradicional, esse episódio aqui que tá de volta, e do Drops, tem também o resumido Tech Invest, que é dedicado a analisar as ações de tecnologia nos Estados Unidos e no mundo. Tem o seu próprio canal no Instagram, o @resumido Tech Invest, tem também no YouTube. E tem as newsletters do Resumido. Tem o Futuro Explicado, que é a newsletter principal, gratuita para todos. Tem a Linkerama, que é só para os assinantes. E tem também a newsletter do Resumido Tech Invest. Tudo isso você encontra no resumido.cc, que é o site do Resumido, dá para assinar tudo por lá. E no apagar das luzes de 2025, eu lancei a lojinha do Resumido. Não deixa de conferir lá as camisetas, canecas, bolsas, casacos, tem um monte de coisa legal. É só você visitar estudiogeek.com.br/resumido. Estúdio Geek é STUDIOGEEK.com.br. Tem link para isso tudo aqui na descrição do episódio, tá fácil de clicar. Não deixa de conferir, você ajuda muito o Resumido. E, aliás, falando em ajudar o Resumido, agradecer muito aos novos assinantes que surgiram durante o recesso. Muito obrigado, Jana, Ricardo, Ferdinando, Rocha, Maria Luísa. Sejam muito bem-vindos aqui ao Resumido. Infelizmente, durante o recesso, também tive algumas baixas de assinantes. Natural, né? Não estava vindo conteúdo inédito. Então, se você ainda não assinou, não deixe de fazer isso. É muito importante para o Resumido poder continuar, poder crescer e entregar tudo que está aqui na minha cabeça para o futuro desse podcast. Então vai lá em resumido.cc/assinatura, faz a sua, são só R$15 por mês, vai aumentar para R$20 no mês que vem, então não deixa de fazer se você não fez ainda, você pode fazer o pacote anual. Lembrando que vai ter muito conteúdo extra, mas que o mais importante é conseguir manter essa casinha aqui rodando. Então é isso, bora para esse episódio começar 2026, que olha, o negócio já chegou quicando, hein? Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade? Some of these generative AI models look like they're going to do is they're going to reduce the cost of producing content to basically zero. So that will be a multiplier effect on the things that we're already seeing, which is that there's more people producing more content and reaching more people, and there's a lot of good and bad that comes downstream from that. A gente está vendo muitas mudanças nesse nosso ambiente digital e uma delas que vem sendo prometida há bastante tempo é a questão da mudança na forma que a gente busca conteúdo online. A gente vem de anos, mais de uma década, talvez 2 décadas, fazendo buscas no Google, recebendo os famosos links azuis, e esse era o método de busca que a gente conhecia, mas agora a gente está vendo essas buscas mudarem para um resultado gerado por IA, já vi um resumo com tudo. E no podcast da The Verge,
um dos apresentadores comentou que talvez daqui 250 dias a gente veja essa mudança acontecer por completo. Tem uma expectativa de que o Google vai encerrar a forma de entregar os resultados através de links e migre completamente para essa entrega por IA. Isso vai marcar o fim da internet aberta. O fim da internet em que a gente clica, vai indo de um lugar para o outro, escolhendo o que a gente vai ler e como a gente vai se informar, e passar tudo a ser alimentado por algoritmos, o que é uma péssima notícia. E as mudanças, várias delas estão sendo impulsionadas pela chegada da IA, não estão sendo ignoradas por ninguém. No último dia de 2025, o Adam Mosseri, que é a pessoa responsável pelo Instagram dentro da Meta, publicou uma espécie de comunicado no Instagram, num carrossel de 20 páginas, em que ele foi explicando como a autenticidade vai virar um item muito valioso online. Essa é uma tese, uma teoria que eu venho defendendo há bastante tempo, então eu achei bem curioso ver o Adam Mosseri falando sobre isso. E aí ele diz que a autenticidade já é infinitamente reproduzível com as ferramentas de IA, que conseguem criar imagens e textos de maneira hiperrealista. E depois, no mesmo texto, ele diz que a própria autenticidade é o item mais escasso. Então, acho que tem muita balela nesse texto dele aí, ele mesmo se confundiu falando, e eu já não concordo com isso, porque eu não acho que a autenticidade é infinitamente reproduzível. Eu acho o justo contrário, que é o que ele acaba dizendo no resto do texto, porque o que acontece é que, nesse mundo de imagens ultra perfeitas, a imperfeição vai passar a ser um sinal, um indicativo de uma coisa que seja real. A gente vem de muitos anos acreditando que uma imagem é um registro fiel da verdade, né? Uma foto, um vídeo, não é à toa que tem aí a máxima, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas a verdade é que agora você consegue criar uma imagem hiperrealista com muita facilidade e isso não vai querer dizer mais nada. Então a gente vai agora, na verdade, se escorar e procurar falhas. Esse traço de autenticidade como uma forma de entender o que é verdade, o que não é verdade, o que é autêntico, feito por um ser humano e o que foi gerado por IA. Então o Mosseri fala que é uma mudança de paradigma que a gente está passando agora e que no futuro vai ser mais importante você marcar o que é um conteúdo real do que marcar o que é um conteúdo sintético, né? O que ele propõe é que, em vez de você ficar tentando identificar todos os conteúdos sintéticos, vai ser assumir que é tudo sintético e a gente identificar o que é real. O discurso, estranhamente alinhado com o do resumido, tem um motivo, que é o seguinte: é um jogo de poder. Isso que ele está falando chama-se credibilidade. E o que vai ser mais importante não é o que está sendo compartilhado, e sim quem está compartilhando. A gente vai entrar num momento em que os curadores vão ter um papel fundamental na dispersão das mensagens, na divulgação, na amplificação de mensagens. Vai ser muito importante saber quem está falando alguma coisa para a gente saber se aquilo é verdade ou não, se tem que interesse por trás, quem é que pesquisou, para a gente ter alguma segurança. O nome disso, Adam Mosseri, é credibilidade, uma coisa fundamental para o jornalismo e muito em falta em plataformas de rede social como o Instagram. Então esse alinhamento esquisito entre que o Adam Mosseri está falando com o que é dito aqui no resumido, meio que termina por aí, porque o que ele está colocando em jogo é, na verdade, um jogo de poder. O Instagram vai querer se colocar como um árbitro do que é real e do que não é. Ele está perdendo essa batalha contra o conteúdo falso e vai querer se posicionar como esse árbitro da autenticidade. Vai determinar o que é verdadeiro, o que não é, o que é muito perigoso, porque a gente já está aí acostumado, escolado com o que significa plataformas como Facebook ou Instagram determinarem o que é importante ou não, os algoritmos determinando o que chega para quem. Então eu não quero viver num mundo em que quem vai dizer o que é verdade ou não é o Instagram. A gente vai ter que escolher, encontrar outros caminhos, e um deles é escolher quem a gente ouve, quem a gente lê, quem a gente acompanha, como forma de estabelecer essa autenticidade. O Wall Street Journal, também abordando esse tema por outra perspectiva, disse que a nossa grande habilidade em 2026 vai ser a capacidade crítica de ignorar. É a gente conseguir, nesse ambiente saturado de informação de baixa qualidade, de coisa gerada com IA, esse monte de estímulo, todo mundo querendo a sua atenção, essa habilidade de conseguir ignorar o ruído, de determinar: não quero ler isso, não quero ver esse vídeo, não preciso, apesar de ter até feito aquela cosquinha no cérebro na hora que apareceu, vai ser uma habilidade crítica para você conseguir sobreviver a essa avalanche de informação
que a gente já começa a ver. Como eu disse no título do episódio, o caos da IA se materializou. Um monte de coisa que estava prometida para acontecer. Não, a gente vai ter um excesso de conteúdo gerado por IA, a crise da autenticidade, a crise da verdade, criação de conteúdo já gerando problemas no mundo real, como eu ainda vou falar aqui nesse episódio, já chegou. Então esse toque aí do Wall Street Journal é muito bom. Eles fizeram uma série de reportagens abordando essa temática e uma outra delas falava sobre o poder, a importância da gente sonhar acordado. A reportagem faz uma defesa do ócio, de você ficar distraído sem nenhuma mediação, né? A gente desaprendeu isso, a gente, para se distrair, para esvaziar a cabeça, entra no Instagram, em vez de ficar olhando pro céu, pro teto, pra parede, pra onde for, pra mata, ou andar na rua sem fone, absorvendo o ócio para tentar descansar a mente. E o Wall Street Journal fala que isso vai também virar uma habilidade importante, porque isso traz vários benefícios para a mente mesmo, né? Ajuda você a ter uma pausa sem estímulo, você ter uma atenção não produtiva sendo vista como valor. Porque às vezes é quando a gente está parado sem pensar em nada que vem as melhores ideias, né? E o Wall Street Journal também falou sobre o tédio, esse não fazer nada como um estado funcional, que é trazer uma revalorização para não fazer nada. A gente parar ou começar a questionar com essa produtividade contínua, ininterrupta, tão cansativa, né? A tal deficiência pregada pelas ferramentas de IA, e a gente começar a entender que a gente não precisa ocupar o nosso tempo o tempo todo, porque já tem muita gente tentando ocupar o nosso tempo, né? O New York Times também fez uma reportagem falando sobre o boredom, né? De você ficar entediado como uma coisa importante e como isso está virando uma tendência online. Já tem influenciadores produzindo vídeos feitos para gerar tédio. São vídeos de minutos com a pessoa não fazendo nada, um cronômetro rodando e aquilo, o objetivo é deixar você parado acompanhando o cronômetro para você também não fazer nada acompanhando aquela pessoa na tela. Até isso vira alguma coisa online, né? A ideia é você sair e fazer nada em outro lugar, as pessoas vão ficar olhando para uma tela sem fazer nada, o que é talvez até pior do que o estado original de estar fazendo alguma coisa online. E nessa caça pela nossa atenção, a Protein, que é uma newsletter bem legal também, fez um artigo falando sobre as campanhas das empresas de tecnologia que têm desenhado uns futuros bem apocalípticos, bem negativos para chamar a atenção dos seus produtos. Uma eu comentei no ano passado, que foi a Friend AI, que fez uma campanha de $1 milhão pelo metrô de Nova York, em que dizia que esse pendente que fica ouvindo o seu, uma espécie de pingente que fica ouvindo o que você fala durante o dia para depois gerar relatórios, ou você pode ficar conversando com o pingente e ele vai gerando respostas com IA, que tinha umas chamadas no metrô que dizia que era o seu novo melhor amigo e coisas assim, e a população, as pessoas reagiram pichando essas propagandas, dizendo que aquilo era uma ideia de jirico, que a amizade era uma coisa entre humanos. E funcionou, né? Gerou muito buzz para a marca por conta disso, e outras marcas seguiram fazendo coisas parecidas, como, por exemplo, a Artisan, que é uma empresa de IA que fez uma série de outdoors por São Francisco, escrito "Pare de contratar humanos", também gerou polêmica pra caramba, porque a gente tá nesse estado agora, né? Todo mundo tenso, irritado com esses caminhos de IA, então funciona. Você vai lá, pega essa atenção que já tá completamente fragmentada, sendo abusada pelas plataformas, e você vai lá e opera em cima dessa dinâmica e gera propagandas que são para gerar raiva. Olha que coisa, né? A distopia como ferramenta de publicidade. Em vez de vender solução, tá vendendo mais problema, na esperança de que as pessoas estejam tão desesperadas que vão comprar. E anda todo mundo tão exausto dessa vida online que no ano novo, milhares de pessoas acreditaram num post de TikTok que viralizou, dizendo que ia ter uma queima de fogos na Brooklyn Bridge, em Nova York, que seria imperdível, e essas pessoas resolveram ir para a ponte na virada do ano para assistir a queima de fogos, filmando tudo, e aí tem vários vídeos que foram publicados com as pessoas fazendo a contagem regressiva, e quando chega no zero, não acontece nada no céu, porque era tudo mentira. Era um boato de TikTok que tomou essa proporção. Me lembrou um pouco os flash mobs, né? Quando as pessoas iam se encontrar, gerava ali uma movimentação online para todo mundo se encontrar em um lugar, mas nesse caso tinha uma promessa que não foi cumprida. E por conta disso serve para ilustrar esse caos que a gente já vive, né? As pessoas com uma confiança em conteúdo que está circulando digitalmente, né? Não checa aquele conteúdo, não vai ver se aquilo é verdade, e isso aí acabou virando um exemplo concreto de como a desinformação opera. Tudo bem que foi uma coisa não tão nociva assim, embora
você custar a noite ou o momento da virada de ano novo de alguém, não seja lá uma coisa trivial ou legal de se fazer, mas serve para ilustrar isso. Porque a gente não sai da tela, a gente vai acreditando em tudo que está ali. E um outro aspecto disso que não é muito dito e que a BBC News Brasil comentou é sobre os idosos que estão viciados em redes sociais. A matéria acompanhou várias famílias que estão tendo problema com esse uso excessivo de idosos com celular e vários especialistas estão explicando esses efeitos de nomofobia, que são os sintomas associados a esse excesso de uso de tela, com vários dados bem importantes, assim. E a matéria fala sobre como a população idosa que está online é gigantesca, acaba sendo negligenciada nos estudos, nas reportagens, na publicidade, mas são milhões de idosos que estão na tela, ficando muito mais tempo de tela, às vezes até do que as crianças, e muitas vezes mais suscetíveis ao tipo de ilusão, né, o tipo de desinformação que a gente vê nas telas, talvez por ter em alguns casos, menor familiaridade com as tecnologias ou com o que está acontecendo ali dentro, né? Como esses vídeos estão sendo gerados, como essas fotos são produzidas. Isso está virando um problemão mesmo, porque acaba aumentando o estresse, a depressão, a ansiedade, numa camada que acaba não sendo tão estudada assim. A reportagem fala também que esse fenômeno começou a se destacar mais durante a pandemia, quando ficou todo mundo trancado dentro de casa e foi procurar um telefone, e recomenda atividade fora da tela, apoio familiar, que é o mesmo que serve para mim, para você, para as crianças, também serve para os idosos. Então, fique de olho nos idosos que você tem em convivência, até porque tudo isso pode ter muito mais impacto do que a gente imagina no primeiro momento. Um estudo da revista Psychological Bulletin analisou de maneira sistemática o impacto do consumo de vídeos curtos. Foi uma pesquisa que acabou reunindo dados de 71 estudos, chegando a 98 mil participantes, somando todos, para avaliar o efeito cognitivo e saúde mental das pessoas que estão assistindo vídeos curtos de maneira excessiva. E quem não tá, né? Porque tá todo mundo assistindo isso o tempo inteiro. É Reels, é TikTok, é tudo cada vez mais condensado em vídeos menores que a gente vai lá fritando a cabeça, tentando acompanhar. E como era de se esperar, o estudo mostrou que o excesso de consumo de vídeo curto tá piorando o desempenho cognitivo, que essa rolagem infinita, né, o feed que não acaba nunca, é um fator central desse problema, e que os resultados são bem consistentes entre as idades e todas as plataformas, ou seja, todo mundo é afetado por isso, mesmo quem acha que não está sendo, que está usando só um pouquinho. E, obviamente, o que esses estudos estão apontando é que o design das plataformas é o principal culpado disso. As plataformas são feitas para prender a sua atenção, a minha atenção, porque essas plataformas vivem de vender o seu tempo, a sua atenção para alguma marca que quer falar com você. E uma outra história que parece não ter muito a ver com isso, mas tem muito, eu li na Resident Advisor, que é um grande site de música eletrônica, falando sobre o Aphex Twin. A Aphex Twin é um dos meus produtores de música eletrônica favoritos, é um festival de bizarrice. E uma das músicas dele acabou viralizando, sendo usada como trilha de meme. Essa aí que você tá ouvindo, ó. Você deve conhecer essa música, você deve ter ouvido, né, em algum meme. Essa música é do Aphex Twin. E por conta do sucesso desse meme, o que o repórter descobriu é que o Aphex Twin, que é um artista underground, né, um cara mais alternativo, tem mais ouvintes mensais no YouTube do que a Taylor Swift. Que tal? Esse é o tamanho da distorção nesse consumo de vídeo. Consegue causar uma coisa dessa que seria completamente impensável. O Aphex Twin tá tendo mais ouvintes do que a Taylor Swift, mas cá estamos. Então, posso até dizer que isso pode ser um efeito colateral positivo do consumo de vídeos curtos, mas não. E também falando de YouTube, está aí agora consolidado uma previsão que vinha sendo repetida durante muito tempo, que é a explosão dos podcasts nessa plataforma. Já são mais de 700 milhões de horas de podcasts sendo consumido em TVs no YouTube. Ou seja, a pessoa bota ali na TV um podcast, fica ali tocando e vai fazer alguma coisa. Tem que ser em vídeo, mas meio que não tem que ser em vídeo porque quem bota não está olhando a tela, mas precisa estar ali caso você bata o olho. Isso está virando um problemão aqui pro Resumido, que eu tô tendo que encontrar formas de como produzir vídeo. Eu ainda não consigo produzir o vídeo desse episódio principal, mas o Resumido Drops, por exemplo, já é em vídeo. O Resumido Entrevista sempre foi em vídeo. E aí eu vou ter que agora investir em mais estrutura para poder chegar nesse lugar, porque o YouTube não tá de brincadeira, já tá liderando o streaming. São 12%, quase 13% do consumo de streaming é feito no YouTube, contra 8% da Netflix, que é o segundo colocado, isso nos Estados Unidos. Tá virando o principal dispositivo de consumo disso aqui, que eu faço, que você ouve, que é o podcast. Então, vou ter que me adaptar, né?
E a gente vê também essa ascensão do consumo de mídias analógicas, vinil, fita cassete, revistas, zines, impressos, tudo isso voltando a ter mais demanda, né? As pessoas querendo botar a mão, pegar, ter tempo para consumir as coisas. E a CNN fez uma matéria falando sobre o estilo de vida analógico, que é uma coisa que está se tornando cada vez mais presente. As pessoas estão tentando, buscando reduzir o consumo de tecnologia, né? Tentando aumentar a quantidade de hobbies fora da tela, tentando ter atividades que te mantenham fora da tela, como tricô, por exemplo. E tem gente também substituindo o hábito de ouvir música em aplicativos no telefone por iPods. Muita gente comprando o iPod antigo, baixando MP3 para poder ouvir longe de todo o resto. Tá aí uma coisa que eu falo há muito tempo também, né? Eu sempre quis um aparelho para ouvir música. O inferno para mim ouvir música nesse negócio que faz tudo ao mesmo tempo. Saudade de ouvir um CDzinho, ficar vendo o booklet lá, o livrinho, lendo os créditos. Uma hora isso vai voltar, as câmeras de filme. Então a gente está vendo essa ascensão. E essa ascensão desse estilo de vida analógico está impactando até a moda. A Forbes fez uma matéria sobre isso, em que eles falaram que a indústria tem sido uma das que tem adotado mais a IA em 2025, mas vários consumidores têm tido uma reação negativa a isso. A modelo, campanha, anúncio gerado artificialmente, a gente viu aí várias gritas sobre propagandas, publicidades que foram geradas com IA, até porque não fica tão bom assim ainda, né? Então a matéria fala sobre como essas marcas de moda estão correndo para tentar se proteger desse futuro que está chegando, se preparar para esse futuro, mas não está muito alinhado com o público e nem com a identidade. E já entendendo que a maré está virando, que não é bem isso que as pessoas querem, a Hermès, por exemplo, a marca de luxo, contratou ilustradores para fazer uma coisa bem customizada, bem artesanal para as estampas das bolsas, das blusas, justamente nessa busca da coisa mais autêntica que eu estava falando no início do episódio. E num outro texto falando sobre também essa questão do excesso de digital e essa busca por autenticidade, um texto chamado Reset to Real, que saiu na Protein, a newsletter que eu mencionei agora há pouco, fala sobre essa saturação da IA nos feeds e as pessoas querendo essa experiência física, tátil, né? E não é só nostalgia, na verdade isso está virando uma busca por confiança, por identidade, né? Uma forma de reação a essa exaustão digital que alinha um pouco com o que o Adam Mosseri do Instagram estava falando e eu comentei no início do episódio. As pessoas estão buscando essa autenticidade. Acho que essa palavra é uma palavra que a gente vai ouvir muito em 2026. E o que a gente pode acabar vendo é essa capacidade de desligar, de você ficar offline, de você não ter uma presença digital, virando um luxo, um sinal de status mesmo. Olha, eu não preciso estar online porque isso é um privilégio. Porque hoje em dia toda profissão precisa estar online. Pediatra, encanador, o que for, você precisa gerar uma audiência online. E nessa nova realidade digital, quem não precisa dessa exposição, não precisa, ou melhor, se expor dessa forma, é, na verdade, um luxo. É alguém que está numa posição melhor, que não precisa entrar nessa dança para tentar sobreviver profissionalmente, inclusive, que é o que virou já, né? Não é mais um capricho, uma coisa de ego, virou mesmo uma questão de profissão. Todo mundo tem que criar tal presença digital. A Decoded Magazine comentou uma pesquisa que foi encomendada pela Ray-Ban Meta, o óculos da Meta, né, que tira fotos e que funciona como uma câmera mesmo, e indicou que metade dos frequentadores de clubes de música eletrônica no Reino Unido já estão achando que o celular está estragando a pista de dança. Eu acho que mais gente deve achar isso, e isso já faz bastante tempo, né? Esse excesso de telefone em show, em pista de dança, acaba quebrando a intimidade do momento, a privacidade do momento, ainda mais quando a pessoa sai para dançar. Ninguém tá afim de ficar sendo vigiado, vazando na foto dos outros, mas que esse comportamento já está se refletindo nos clubes mesmo, com várias festas determinando que não se pode usar telefone na pista de dança, ou os próprios frequentadores ali se policiando para que isso não aconteça. E é engraçado porque uma dona de um selo chamada 555, que fala na reportagem, diz que isso é um pouco estranho, porque vários DJs acabaram viralizando e construindo uma carreira justamente por causa desses vídeos online. Mas é isso, tudo acontece muito mais rápido, né? Quando você envolve o online. Não significa que se não tiver esses vídeos e tudo mais, que não vai acontecer. Talvez vai acontecer de uma maneira mais lenta. Eu não acho que a gente vai voltar para um ponto em que isso não vai mais acontecer, né? Mas talvez de maneira natural das pessoas saturarem e não quererem mesmo filmar porque querem viver aquele momento. Eu acho que isso vai acabar acontecendo e está bem alinhado com essas reportagens que eu separei para esse episódio, falando sobre essa questão da presença, da autenticidade, de se afastar das telas um pouco.
Um outro tema que estourou aí durante o recesso do Resumido foi o trend de 2016. Você deve ter visto isso, as pessoas começaram a publicar fotos e relembrar momentos de 2016. E no primeiro momento isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, não é uma data redonda. Não é 2025, 2015, 2010, 2016. Por que isso? Porque tem 10 anos de 2026. Tudo bem, mas aí, por que não tem todo ano um trend sobre um ano que aconteceu 10 anos antes, né? Tem que ter algum motivo, eu fui pesquisar. E o motivo é que, para muita gente, a experiência online em 2016 foi completamente transformada muito por conta da mudança algorítmica do Instagram. É justamente aí, nesse ponto, que o Instagram para de ter o feed cronológico, passa a ter o feed algorítmico, ou seja, escolhendo o que vai aparecer para você, e a partir daí tudo degringolou, a gente perdeu o controle da informação, do que a gente consome, de como a gente chega nas notícias. Então, tem alguns outros aspectos que são levantados nesse trend, mas esse me chamou muita atenção, porque faz muito sentido e explica porque o 2016, e realmente eu nunca tinha pensado nisso, nesse marco, né? O impacto que isso teve pra gente, as pessoas agora sentindo saudade disso. Mas é isso, é muito difícil, né? Hoje em dia a nossa vida se confunde com estar online, e nesse sentido, uma reportagem da BBC falando sobre um app que ficou em primeiro lugar de download na China é perfeito para ilustrar isso. O app se chama Are You Dead? Que é uma pergunta, você está morto? E esse app serve para o seguinte, você cadastra um grupo de amigos e você tem que ficar todo dia logando nesse app para mostrar que você está vivo, para dizer que você está lá, que você está presente. Você pode estar no Me Viu na rua ou no Me Viu online, mas eu estou vivo. E se a pessoa fica 2 dias sem fazer o check-in e dizer que está vivo, essa lista de contatos que ela determinou é avisada que você não está fazendo, que a pessoa não está fazendo o login há 2 dias, e então isso pode ser um motivo de preocupação. Até para saber quem tá vivo e quem tá morto já inventaram um app. É mole, parece que esqueceram, né? Ligar pro amigo, saber como é que tá. Aliás, eu li um artigo, e esse nem tá aqui no roteiro, mas eu me lembrei agora, que se você estiver passando por uma situação de ansiedade, de angústia, bastam 8 minutos conversando com um amigo para você entrar num estado melhor. Então, quando aquele amigo te ligar, é chato falar no telefone, né? Quase ninguém gosta, mas quando aquele amigo te ligar, talvez ele precise de 8 minutos seus. Ou quem sabe um dia você precise de 8 minutos de um amigo ou de uma amiga. Então, fica com esse número aí na cabeça que ele pode ser importante. E agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Moltbot, or Claude has been in the headlines lately, but not for the reasons most people expect. A new platform called Moltbook is actually emerged, a kind of social network for AI agents. Em janeiro, 3 assuntos não saíram de pauta quando se fala de inteligência artificial, que são o Claude Code, o Claudebot e o Moltbook. Esses nomes eu vou explicar o que são. O Claude Code é uma ferramenta de vibe coding da Anthropic, né, que faz o chatbot Claude, que está sendo muito elogiada pela facilidade de uso para você gerar aplicativos, para você conseguir codar, né, programar alguma coisa sem saber nada sobre isso, sem ser um desenvolvedor. Mas eu sempre acho que você não vai conseguir fazer uma coisa de muita qualidade se você não conhece de fato aquele assunto, mas enfim, foi muito elogiado. Esse assunto me interessa menos. Os outros 2 me chamaram mais atenção. O Claudebot é uma ferramenta que surgiu, mas teve que mudar de nome rapidamente porque a Anthropic reclamou pela similaridade com o Claude, né? Então o Claudebot virou Moltbot e agora está sendo chamado de OpenClaude. É uma ferramenta de orquestração de agentes de IA. É o seguinte, é uma plataforma que você pode plugar vários agentes de IA, cada um para fazer uma tarefa, e assim você consegue determinar uma série de coisas a serem feitas com esses agentes interagindo entre si. Você basicamente baixa o OpenClaude na sua própria máquina, no seu computador, ele roda localmente, e a partir dali você vai plugando várias coisas da sua vida para ele poder atuar em seu nome. Então você pode plugar o seu e-mail, você pode plugar o seu Spotify, você pode plugar a API de vários programas que você usa, e você manda comandos e ele começa a executar coisas em seu nome. Agora, se você ficar empolgado com isso, eu já vou te avisar. Não instala isso no seu computador de maneira nenhuma. Eu passei um mês aí ouvindo falar disso, eu só pensava nisso. Nossa, tem que gravar um episódio extra
para avisar para ninguém fazer isso, porque, como você deve imaginar, isso é um desastre para a segurança. Quando você baixa algo como esse OpenCloud, você dá acesso às suas credenciais para uma série de serviços, você está deixando ele operar no nível mais inseguro possível, porque ele está atuando como se fosse você. Isso está acima de qualquer questão de segurança. Todos os sistemas são desenhados para comprovar que você é você e a partir daí te dá acesso ao que você precisa fazer. Se você diz para um aplicativo no seu computador que ele é você e que ele pode se passar por você, todos os outros sites e ambientes digitais que você visita não vão questionar nada, nenhuma ação desse robô, porque vai acreditar que é você. Então é uma péssima ideia fazer isso, por mais que seja sedutora a ideia. E essa foi a principal crítica que foi feita, porque quando você está falando de agentes de IA, você já assume uma série de riscos. Esses agentes são fáceis de ser manipuláveis, você pode fazer injeção de prompt, né, deixar comandos escondidos no texto, na própria programação daquele bot, para executar coisas que o usuário talvez não saiba, e você pode acabar interagindo com outros bots e perdendo dados privados, senhas de banco. Então, quando você conecta as suas credenciais, todas as suas informações sensíveis com um robô desse, você está abrindo ele para o mundo, porque um outro bot pode enganar o seu bot e assim levar suas informações. E já tiveram casos assim, o que é bem preocupante. E aí, além disso, além do OpenCloud, que virou o nome final, surgiu o Moltbook, que seria uma rede social que só pode ser utilizada por bot. Nenhum humano pode usar essa rede social, só pode observar. Isso aí fez um estardalhaço, todo mundo impressionado com esses montes de agentes de IA se encontrando numa rede social, os agentes de IA criados no OpenCloud, se encontrando numa rede social e atuando e falando sobre os seus humanos, como eles dizem, sobre as suas tarefas, como eles, muitas aspas aqui, se sentem, e isso chamou a atenção e as pessoas falaram, nossa, olha os robôs interagindo numa rede social, mas é tudo balela, porque essa rede social, onde esses robôs estão interagindo sozinhos, como está sendo dito por aí, que na verdade é um fórum, como se fosse o Reddit, né? Eles abrem um tema e os outros bots discutem sobre aquele tema ali dentro. Nada disso está sendo operado de maneira independente pelos robôs. Porque é o seguinte, para um bot ser criado, precisa um humano ir lá e criar esse bot. Depois esse humano também tem que cadastrar ele no Moltbook para ele poder ter lá acesso a essa rede social, esse Reddit, esse fórum habitado por robôs. E mais do que isso, esses bots criados por um humano podem ter uma série de instruções que dizem como ele pode atuar, como ele deve atuar nessa rede, ou pode ser inclusive operado por esses humanos depois. E inclusive teve uma crise aí de questão de vazamento de dados em que várias pessoas estavam conseguindo operar bots criados por outras pessoas, porque tinha uma falha de segurança que estava dando as credenciais para os outros. Ou seja, nada que estava sendo dito e chamando a atenção é de fato verdade. Por exemplo, uma das coisas que foi mais comentada, nossa, os robôs criaram a própria religião, o crustacionismo, e então já tem uma habilidade, uma vontade própria de criar, mas na verdade isso muito provavelmente estava no prompt de um desses bots, criaram uma religião lá dentro, talvez até já com esse nome, e aí ao criar esse post chamou a atenção, e também porque também dá para você programar no bot uma forma que ele tenha um comando que faz chamar os outros bots para interagirem com aquele post, e o outro bot não está protegido disso, pode ir lá e atuar. Ou seja, é tudo uma grande orquestração, nada disso que aconteceu é verdade, então você pode ficar bem tranquilo que a gente não está ainda nessa fase de redes sociais robóticas, a gente está muito longe disso, e tem muito interesse de Big Tech, das empresas de IA, em tentar gerar esse ambiente em que todo mundo acredita que isso é verdade, para virar a famosa profecia autorrealizada, né? De tanto falar que a IA vai tomar conta dos empregos, por exemplo, as pessoas já entregam o emprego. Isso aconteceu, então não vou mais trabalhar, precisa ser um bot. E não é nada disso que a gente está vendo acontecer. E além disso, a gente tem outras coisas para se preocupar, usos muito mais cotidianos de IA que são mais preocupantes. Teve uma reportagem da Business Insider falando sobre um boato relacionado ao DoorDash que rolou. Foi o seguinte, uma pessoa conseguiu viralizar no Reddit com um post que contava que o DoorDash, que é um app de entrega de comidas que é muito grande nos Estados Unidos, como se fosse o iFood de lá, estava com práticas abusivas em relação aos entregadores. A prática, no caso, era saber o nível de desespero do cara para fazer uma entrega, o nível de necessidade, para com isso diminuir o quanto pagava para ele e reter a maior parte do dinheiro. É uma história que é bem incrível,
de tudo que a gente conhece de Big Tech até aqui e por isso acabou engajando. E aí alguns jornalistas começaram a procurar essa pessoa pedindo provas e ele começou a entregar vários documentos com coisas riscadas, documentos internos. Aí pediram a credencial dele, ele me entregou a credencial para provar que ele trabalhava no DoorDash e na verdade tudo era mentira. Era tudo gerado com IA, depois que apertaram muito esse suposto informante, descobriu que na verdade ele estava enganando todo mundo, ou seja, um trabalho básico do jornalista de apurar, conseguiu mostrar que nada disso era verdade, os jornalistas que não se deram esse trabalho foram enganados, mas a gente já vê a IA no dia a dia operando dessa forma, ou melhor, a IA sendo usada para operar dessa forma. E nos recentes conflitos que a gente está vendo nos Estados Unidos, as questões de imigração, também tem muito post falso já rodando, o New York Times falou sobre isso, posts feitos para distorcer a discussão, né? O debate online acaba sendo conduzido por esses posts, as pessoas ficam vendo imagens, ficam vendo recortes, ficam vendo imagens geradas por IA que dão informações erradas. Às vezes nem precisa de IA, né? Basta você botar a informação errada, isso a gente já vê há muito tempo, né? Com essa intenção de causar dano, e essa desinformação acaba prejudicando o debate porque as pessoas ficam desinformadas, obviamente. Apesar de não ser novidade esse tipo de uso, o que me chamou a atenção e fez eu incluir essa reportagem, a da DoorDash, na curadoria para esse primeiro episódio do ano, da 8ª temporada do Resumido, é porque a gente começa a ver esse caos prometido de IA se instaurando. A gente estava falando sobre possibilidades, isso pode ser usado assim, isso pode ser usado dessa forma, e agora a gente está vendo ser usado dessa forma com repercussões reais, né? A gente está tendo uma situação muito, muito delicada nos Estados Unidos e isso já sendo afetado por isso. E coisas menores também. Aqui no Brasil, a Monja Cohen, por exemplo, que tinha aí uma versão IA que estava atuando como se fosse ela no TikTok e ela descobriu, conseguiu agora com a justiça tirar esse perfil do ar porque a justiça entendeu isso uma violação de personalidade, né? Apesar, porque não tinha aviso que era um conteúdo sintético, então tinha uma má fé ali, ela conseguiu remover esse perfil com alguma dificuldade e isso também é uma coisa que deve se tornar cada vez mais presente. Um outro caso aqui no Brasil é o da música A Sina de Ofélia, que é um funk que foi 100% gerado por IA, que foi inspirado na Taylor Swift usando uma voz da Luísa Sonza sintetizada sem ela ter dado consentimento. Isso acabou viralizando no TikTok, agora ninguém sabe do ponto de vista legal quem é que criou essa música, quem vai ter o direito sobre essa música. Será que a Luísa Sonza vai regravar e se apossar dessa música, já que não tem dono? Porque, de acordo com a lei de direito autoral, só é protegida uma criação humana. Então, mesmo a pessoa que criou isso com IA não tem propriedade intelectual porque ela não criou aquilo de maneira humana, ela criou com a ferramenta de IA. Mas talvez ela alegue que só usou como ferramenta e a música é dela. Então a gente vai acabar vendo esse caso desdobrando para alguma coisa, porque eu não sei se a Luísa Sonza vai querer tirar isso do ar ou vai querer se apoderar dessa música e talvez o autor queira disputar isso. Agora, como é que ele vai provar que ele ou ela fizeram essa música vai ser bem difícil. Aliás, tive uma outra história com a Luísa Sonza e essa eu gravei um vídeo pro Rios no Instagram lá, @resumido.podcast. Não deixe de seguir e ajude o Resumido a crescer também nas redes sociais. Olha aí que paradoxo esse pedido, mas sabemos que é importante. A Luísa Sonza lançou um disco de bossa nova e me chamou muita atenção a abordagem inteira, porque ela gravou o disco com Toquinho, com Menescal, que são nomes importantíssimos da bossa nova, mas também gravando standards, né, clássicos da bossa nova. E isso pode acabar gerando uma espécie de distorção do algoritmo, porque como a Luísa Sonza tem mais presença online, as pessoas vão buscar por essas músicas ou até por bossa nova e talvez o disco dela comece a aparecer antes dos clássicos originais e ela acaba ganhando uma visibilidade, né? Acaba ganhando play e dinheiro, mas também uma visibilidade internacional até, que é uma coisa que parece que ela está em busca, uma carreira internacional, e talvez as pessoas acabem conhecendo o trabalho dela dessa forma. É um uso inteligente do algoritmo, mas a gente pode questionar aí outras questões em relação a isso, mas que é um uso que pode ter o efeito desejado, pode ter. Ainda falando de música, a Eleven Labs, que é um dos principais laboratórios de áudio sintetizado, né, de criação de áudio com IA, para replicar a voz das pessoas, como no caso da Luísa Sonza, por exemplo, lançou o The Eleven Album, que é uma colaboração de artistas com o Eleven Music. A ideia é gerar composições originais, com qualidade de estúdio, com músicos verdadeiros, com músicos de carne e osso. Então eles conseguiram autorização de Liza Minnelli, Art Garfunkel, um monte de artista conhecido, Condzilla aqui do Brasil e outras pessoas,
para conseguir usar a base deles e gerar essa colaboração com os usuários. É um caminho, né? Os artistas vão licenciando a sua voz, a sua imagem e começam a deixar as pessoas criarem ou co-criarem e a partir daí também usufruírem desse resultado. Agora, eu não deixo de achar um pouco cruel esse sistema, né? Porque vai todo mundo ser sintetizado mesmo, então é melhor fazer um acordo aqui, porque senão vai acabar só me dando mal mesmo, né? É bem como essas empresas operam. Foi assim com a rede social, sai passando por cima de direito autoral, de direito individual, vai fazendo como quer fazer e depois todo mundo tem que se adequar, né? Estamos aqui todo mundo, como eu acabei de falar, né? Segue no Instagram, porque não tem outro jeito. É onde a gente está, onde está todo mundo. Ninguém muda, ninguém sai, e aí as pessoas acabam sendo induzidas ou conduzidas a ter que aceitar os termos, porque ou é isso ou ficar fora. Ou ser explorado sem ser remunerado, que vai ser feito de qualquer forma. Uma loucura isso, né? Enquanto isso, o Bandcamp, que é uma plataforma muito utilizada por artistas alternativos para distribuir música e para vender a música também diretamente para os ouvintes e para os fãs, anunciou o banimento de música gerada por IA. Isso aí é mais complicado do que parece, né? Porque o Bandcamp disse que vai remover música e áudio que seja gerado por IA, em parte ou substancialmente feita por IA. Só que a verdade é que tem muito artista consagrado, estabelecido, usando IA para gerar um loop, para gerar um som que precisa, usando como ferramenta. Então vai ser um pouco difícil traçar a linha do que vai ser removido. Parece um pouco claro o que eles estão querendo dizer, né? Música que você digita ali no Suno e sai a música pronta e ser publicada. Ok, mas não é tão simples quando você começa a pensar nas nuances que estão envolvidas aí, né? Usada como que as pessoas... até que ponto esse uso de IA pode ser justificado, um artista fazer, enfim... Um pouco complicado entender onde isso vai parar, mas foi uma posição firme do Bandcamp que gerou bastante repercussão. E muito parecido com uma decisão do YouTube que resolveu remover os canais que estavam publicando trailers criados com IA. Se você entrar no YouTube e procurar um trailer de um filme que você gosta, um lançamento que ainda não aconteceu, vai ter um trailer falso lá gerado, às vezes criações de filmes que nem existem. Isso acaba confundindo muito, né? Por exemplo, um desses canais lançou 23 versões de trailers do Quarteto Fantástico em um mês. Isso uma pessoa vai lá tentar ver o trailer, vai acabar vendo o trailer de um filme que não existe, entendeu? Você reaproveita a cena de uma coisa ou outra, mas acaba criando narrativas que não são a original do filme, muda o roteiro. Então o YouTube tinha cortado a monetização desses canais e agora resolveu encerrar mesmo, né? Os donos tentam contornar, falando que é trailer de fã, que é uma paródia, que é um trailer conceito, mas o que o YouTube está agora alegando, a atitude que resolveu tomar é realmente cortar e tirar esses canais do ar. Seja como for, esses laboratórios de IA todos estão desesperados por ganhar dinheiro e se você se lembrar bem... O Sam Altman dizia e fazia graça que só teria publicidade no ChatGPT se fosse a última alternativa. Que ele não precisava, que ele já tinha receita de assinatura e tinha bastante investimento. Pois é, chegamos à última alternativa e o ChatGPT agora vai ter anúncios. Pois é, o cara acabou mordendo a língua e isso obviamente mostra uma necessidade de gerar receita, já tem uma pressão dos investidores que querem ver algum resultado. O ChatGPT só gasta dinheiro, não gera receita nem perto do custo que tem para operar, e isso é um caminho que está sendo buscado. Aí tem várias discussões, a gente vai ver uma mudança muito grande, um anúncio inserido numa conversa com esse tom antropomórfico, humanizado, como isso vai ser introduzido dentro dessas conversas, como isso vai alterar o tipo de resultado, será que o ChatGPT vai passar a dar uma resposta alinhada com o anúncio, em vez de ser o resultado mais factual ou mais próximo do que o usuário quer? Então a gente vai ver uma mudança grande aí nisso e não acho que vai ser a única plataforma a fazer isso. Acho que a publicidade vai vir porque acaba sendo um modelo inescapável desse tipo de negócio, do modelo de negócio. E nessa linha eu vi um vídeo no YouTube que comentava como o ChatGPT está estranhamente se transformando no Facebook. E a premissa é que por conta desse tipo de uso, né, querer que, em vez de você ir lá fazer uma pergunta e sair, como era no Google, por exemplo, né, esse perfil de busca, eles estão querendo que você fique cada vez mais tempo lá dentro, que é exatamente o que o Facebook faz, que o Instagram fez com o Facebook, é te manter ali colado na tela. Isso muda completamente o incentivo do tipo de serviço que está sendo prestado. Então a gente pode ver o ChatGPT virando esse Facebook e muito disso tem a ver com essa mudança de hábito, né? De você perguntar para o Google passar a perguntar para o ChatGPT.
né, que é um produto que não foi planejado como serviço de massa, né? Não era como o Facebook que ia te prender lá dentro o tempo inteiro usando. Era mais como o Google, você entra, faz a pergunta e sai. Mas agora não. Eles botaram memória, que vai te ajudando a engajar mais com a ferramenta, tem a busca, tem a assinatura, e isso acaba transformando num modelo de negócio muito mais próximo do Facebook, em que ele quer ter o seu tempo de atenção, né? O que ele precisa é o seu tempo de tela para ele poder vender mais anúncio, né? Que é a decisão que eles resolveram tomar. Então a gente vai ver uma mudança grande no ChatGPT esse ano, provavelmente. E falando em Facebook, a Meta finalmente resolveu restringir o acesso de crianças e adolescentes às ferramentas de IA, aos chatbots que estava dando tanto problema. Isso aí chegou muito atrasado, mas para muita gente está sendo lida como uma admissão de derrota em relação à IA da Meta, né? Eles estão apostando tudo nisso, tudo em IA, tudo em crescer para esse lado. Você deve lembrar, né, teve o caso dos documentos internos da Meta que vazaram, que diziam que eles sabiam das conversas, por exemplo, de tom sexual entre crianças e chatbot e decidiram manter assim. Então, ao ter que regredir e proibir esse uso, é uma derrota para o laboratório de IA da Meta, que teve que admitir esses problemas. E agora a gente vai ver a Meta ter que se adequar a esse novo panorama, o que é bom, né? Está sendo falado há muito tempo que isso não pode ter acesso dessa forma para criança e adolescente, a gente precisa de filtro para muita coisa. Muita gente diz que essas ferramentas talvez tenham que ter uma contenção de não serem tão universais, que eles tinham que ter ferramentas específicas para cada uso e não uma ferramenta que faz todos os usos, o que eu também acho que faz sentido. E outra virada que a gente está vendo é essa questão do aumento de produtividade da IA. Um estudo foi esse estudo na Platformer, na newsletter, e falou que as pessoas executam as tarefas 19% mais lento quando estão usando IA. Os desenvolvedores, programadores falam dessa sensação oposta, que eles se sentem mais rápido, mas as pessoas, de maneira geral, se sentem mais lentas, porque tomam mais tempo fazendo aquilo, e no fim das contas os executivos relatam ganhos muito maiores do que os funcionários dos executivos. Óbvio, porque ele está tochando todo mundo de tarefa, ele acha que está tudo andando porque recebe mais relatório, mas na verdade só 12% das empresas, de acordo com esse relatório, estão declarando que vem ganhos reais de produtividade com esse tipo de ferramenta. Acho que a máscara vai caindo, né? Vai todo mundo começando a entender agora na vida real para que serve a IA. E como eu sempre digo, para mim é uma ferramenta, não vai substituir ninguém. Vai mudar a forma que a gente trabalha, vai mudar o tipo de trabalho, mas eu não acho que vai substituir o trabalho, até porque vão ser outros criados a partir daí. Óbvio que muita coisa vai ser substituída, mas eu não vejo essa robotização daqui a 5 anos igual tentam enfiar a goela abaixo pra gente o tempo inteiro. Uma dessas pessoas sendo o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, principal produtora dos chips de IA, que começou a reclamar da negatividade em relação à IA, que o debate público é muito pessimista. Ele diz que tem muitos exageros, isso pode causar dano, né, porque por conta disso pode não evoluir tanto a área por conta dessa narrativa negativa, essa batalha em relação à IA. E aí ele também está criticando os CEOs que estão pedindo mais regulação e acaba tendo esse embate entre o interesse dele, que é produzir mais chip e vender para todo mundo, e nós, a sociedade, que não queremos isso, essa pressa toda. Então, se esse discurso crítico for atrasar o desenvolvimento de IA, você pode contar comigo, Jensen Huang, para continuar apontando os pontos negativos em relação à IA, porque esse é meu papel e eu acho que é o que a gente precisa. Porque se deixar a indústria operar por conta própria, a gente vai cair em empresas como a Recursive, que foi assunto numa reportagem do New York Times, que é uma IA que quer se melhorar sem ajuda humana. São alguns ex-pesquisadores do Google que fundaram essa empresa, e a ideia é que ele tenha esse ciclo recursivo de melhoria, que ela vá se auto-evoluindo. Isso junto com o que eu falei no início desse bloco, né, do Notebook, a gente já vê que não vai funcionar bem assim, né? Acho que não tem as capacidades tão desenvolvidas, mas olha, vai ter gente para botar dinheiro, e o cara não quer saber se ele vai entregar, né? Nessa altura do campeonato, as pessoas estão levantando dinheiro, porque o que importa é levantar o dinheiro com a promessa que a gente vai entregar. Mas a verdade, a gente sabe, 99% dessas empresas vão falir sem entregar nada do que prometeram, o investidor vai perder o dinheiro, o fundador vai talvez ter colocado um no bolso e fica todo mundo meio que feliz? Acho que é isso. Para fechar esse bloco de A, na newsletter da Luísa Jarovski, uma PhD
que tem essa newsletter chamada Luiza's Newsletter, que eu tô gostando bastante, é em inglês, ela falou sobre uma proposta chinesa de regular os serviços interativos antropomórficos. O que isso quer dizer? Regular esse uso de IA que tenta se passar por humano, que fala de emoções humanas, fala de interações emocionais, fala esse tipo de... que tenta vender essa humanização das ferramentas, que isso seja regulado. Porque, por exemplo, os chatbots que acabam manipulando uma pessoa emocionalmente ao se comportar, ao se dizer que está comportando como um humano, e que isso pode causar dano especialmente para idosos, para crianças, que isso precisa ser regulado. Difícil discordar dessa medida, espero que isso acabe virando também uma norma da indústria. A gente precisa lidar com essas ferramentas como ferramentas, ou vai todo mundo endoidar. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Officials in both Europe and the U.S. are turning up the heat on Grok. This is that chatbot Elon Musk's. You see it sometimes on X, formerly known as Twitter. Grok has been generating non-consensual, sexualized deepfakes, in some cases involving minors. Uma reportagem da Folha de São Paulo falou sobre como uma IA da Meta usou a foto da filha de uma pessoa numa propaganda que era direcionada à mãe. Sabe aqueles anúncios que você vê quando você está navegando em algum site de notícias? Sei lá, você fez uma busca de um tênis alguma hora e aí aparece lá o tênis pra você ali toda hora, sabe? Aquele anúncio que fica te perseguindo pela internet. Pois é, então uma mãe tava vendo um anúncio de cosmético da marca Princípio toda hora, que aparecia as fotos do produto, até a hora que apareceu, além das fotos do produto, uma foto da filha dela, que nunca tinha autorizado esse uso de imagem, né? E era a mesma foto do perfil dela na rede social onde ela viu o anúncio. Ou seja, de alguma forma, o anúncio buscou uma foto da filha, inseriu ali a imagem e isso, sem dúvida, chamou a atenção da mãe. A empresa diz que não fez nada disso, que não usa essa imagem, só trabalha com as ferramentas da Meta, então está atribuindo o erro à Meta. Foi pedido explicações para eles, eles disseram que estavam cientes do erro, estavam tentando corrigir. Então o que parece é que cruzou o fio aí da Meta entre o anúncio e a rede social. E alguma leitura que provavelmente uma associação que está lá colocada dentro do que se chama o social graph, né, o gráfico social do Facebook ou da Meta, acabou cruzando e botando lá a imagem da filha ali dentro. Talvez seja um teste, talvez estejam buscando esse tipo de coisa para aumentar o apelo da propaganda. O fato é que a mãe viu, achou esse uso muito estranho, isso inclusive viola o entendimento da STJ, dessas regras sobre o uso de dados sensíveis em anúncios. Então, o que a Meta alegou é que eles não garantem que essas peças criadas automaticamente pelo sistema de IA deles para os anúncios sejam únicos e nem que não violem direitos de terceiros e que o anunciante deve supervisionar. Aí é isso, né? Usa minha ferramenta aqui, mas se der errado, a culpa não foi minha. Sei. Outro assunto muito debatido durante esse último mês foi o chatbot do X, do antigo Twitter, o Grok, que foi usado para despir mulheres e meninas usando a inteligência artificial. Como se sabe, o Grok tem uma regra que vale tudo. Você pode perguntar, você pode gerar imagens com celebridades, com pessoas conhecidas, tudo lá que você pedir para IA é feito. E alguém descobriu que podia pedir para despir as pessoas. E depois alguém descobriu que podia usar fotos de pessoas que não são famosas, que não estão na internet, botar a foto lá e pedir para gerar um nude daquela pessoa, um nude falso, mas obviamente perturbador para a pessoa que sofre uma coisa assim. Mesmo depois que as pessoas reclamaram, várias vítimas relataram esse tipo de coisa, o X primeiro não impediu o Grok de gerar essas imagens explícitas, só depois de muita grita, eles acabaram cedendo primeiro, só permitindo usuários, assinantes pagos usarem a ferramenta, o que é uma alucinação você pensar que isso é uma solução, e depois bloqueando essa capacidade de gerar imagem explícita, mas isso é só o primeiro grande escândalo do Grok. Vai vir muito mais coisa por aí, porque eles não estão nem aí para nada disso. Outro assunto que vai render muito durante esse ano é uma nova leva de casos que está sendo levado para as cortes dos Estados Unidos, de acordo com o New York Times. São casos que estão tomando uma abordagem diferente. Se antes o que estava sendo acusado era a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo gerado, o que eles se esquivam e dizem que quem gera o conteúdo é o usuário, essa nova leva de casos tomou um caminho diferente e está dizendo que essas plataformas incentivam o uso excessivo por jovens. Então, entre as empresas que estão citadas está a Meta, o TikTok, o Snap e o YouTube.
O TikTok e o Snap já fizeram um acordo com uma das pessoas que estão acusando, são menores de idade, logo não tem os nomes. Uma dessas pessoas que estão acusando hoje tem 20 anos, mas na época era uma adolescente, diz que gerou e desenvolveu essa dependência quando ainda era criança, que isso gerou ansiedade, depressão, problemas com imagem corporal. E o argumento desse processo é que essas plataformas sabem disso, que geram ferramentas e mecânicas focadas em viciar, focadas em deixar o usuário quanto mais tempo possível preso na tela. É uma argumentação muito parecida com um caso que acabou derrubando aí a indústria do tabaco, né? Proibindo os anúncios, porque foi provado que eles sabiam sim do efeito viciante da nicotina e que eles mentiam a respeito disso. A argumentação que é parecida é dizer que essas plataformas sim sabem desses malefícios e não fazem nada para mudar. Torcendo muito para esse caso aí, porque tem bastante chance de dar certo. Vamos ver se vai avançar. Aliás, falando em combater essas empresas de Big Tech, também no New York Times tem um artigo muito bom falando sobre a pressão social como uma ferramenta que é eficaz para conseguir combater essas Big Tech, já que a parte regulatória é muito mais lenta, né, e muito mais difícil de acompanhar. O exemplo dado é justamente o do Grok. O Grok, à luz da lei, talvez não tivesse que fazer nada, ou fosse demorar para fazer. Foi a reação pública e as pessoas pressionando seus congressistas que fizeram eles tomarem uma atitude diferente. Então, tem vários outros casos acontecendo e a teoria é essa. Se não tá indo, as pessoas têm que se envolver, parece meio óbvio, né? Então, na verdade, é isso. A gente precisa se mobilizar, precisa reclamar, precisa falar alto e pedir as mudanças que a gente quer, os ajustes que a gente deseja, porque só assim as coisas têm alguma chance de mudar. E também falando sobre a falta de transparência dessas plataformas, uma matéria da Vice relatou como alguns usuários conseguiram fazer o Grok, a inteligência artificial do Twitter, revelar as notas internas de moderação das contas do X, né, o antigo Twitter. O que eles conseguiram foi que o Grok mostrasse as notas, que vão de 1 a 100 para cada usuário, sobre a possibilidade dos posts daquela pessoa terem alcance. É uma escala que indica o quão ofensivo ou arriscado um perfil pode ser. E aí as categorias incluíam incitação à violência, desinformação, antissemitismo, ou seja, filtros internos que determinam se aquela pessoa pode ter alcance ou não, o que comprova que essas plataformas têm total conhecimento de como as pessoas se comportam, que tipo de conteúdo elas estão empurrando para frente ou não. O X não comentou o caso publicamente, mas essa brecha aí foi fechada para novas consultas. Depois as pessoas não conseguiam mais fazer esse tipo de busca, mas o mais importante disso tudo é mostrar o funcionamento interno dessas plataformas e como elas têm sim controle do que circula. Falando em plataformas de rede social, os fundadores do Twitter e do Pinterest estão prometendo um app que vai ser o antídoto das redes sociais. O app se chama Tangle e propõe uma alternativa a essas dinâmicas de rede social. Eles querem estimular o apoio entre os amigos, as reflexões diárias, enviar notificação matinal perguntando sobre a intenção do dia. Um uso mais produtivo, mais positivo dessas interações sociais, porque é possível, né? O início das redes sociais, inclusive, começou bem legal, né? As pessoas se uniram, muita coisa legal saiu dali até virar esse inferno que a gente viu hoje em dia. Uma outra notícia bem importante é que o Lula regulamentou a profissão de criador de conteúdo. Uma nova lei agora está regulamentando essa profissão, passa a ser reconhecida como uma profissão multimídia. Isso cria várias questões trabalhistas, né? Os criadores podem ser tratados como trabalhadores formais, não é mais uma profissão inventada, mas isso também permite, além dos ajustes contratuais para quem exerce esse tipo de função, também traz responsabilidades. Isso aí ajuda você a regular o mercado, por exemplo, de propaganda de coisas como tigrinho, que hoje em dia não é muito bem resolvido, porque a profissão não existe, então aquele tipo de publicidade não é regulamentado. Isso tudo começa a ajustar o mercado, consegue trazer um ambiente mais controlado, o que sem dúvida vai ser importante, visto a realidade que a gente vem vivendo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Sam Altman is the head of OpenAI. I expect there to be significant impact on jobs. O diretor Adam Bala-Low foi impedido de entrevistar o CEO da OpenAI, o Sam Altman, para um documentário que ele queria fazer. E para resolver esse pequeno empecilho do documentário, ele teve a brilhante ideia de criar um deepfake do Altman e usou essa simulação sintética como um entrevistado no documentário.
E nessa o filme acabou ficando mais completo do que quando ele imaginou, porque isso aí abre um debate sobre o quanto a gente está pronto para aceitar essas mediações artificiais no lugar de uma presença humana, inclusive uma interação emocional. Então acaba sendo menos um filme sobre o Sam Altman e muito mais um ensaio sobre como a tecnologia já atravessou a fronteira entre ferramenta, personagem, relação afetiva. Tô louco pra ver esse filme, o trailer é muito legal. O lançamento de Don't Be Dumb, do rapper A$AP Rocky, o marido da Rihanna, serviu também de ponto de partida para uma matéria recente da New Yorker falando sobre como os álbuns deixaram de ser acontecimentos. Notícia batida, né? Mas é legal como eles organizaram, porque mesmo cercado de expectativa, um artista grande como A$AP Rocky, o disco saiu e rapidinho se diluiu no fluxo ininterrupto de lançamentos e playlists das plataformas de streaming. Isso aí não é um problema específico do A$AP Rocky, mas é desse sistema em que o álbum perdeu espaço como experiência contínua e virou esse objeto de consumo. Vai lá, pinga, aparece no feed, a pessoa ouve uma música, nem ouve o resto. Então esse lançamento também acaba sendo um sintoma desse ambiente em que até os artistas grandes têm dificuldade de transformar um lançamento num evento cultural. Então vamos ver lá o A$AP Rocky, o moleque é talentoso, não é mais moleque, né? E o disco passou batido como vários outros estão passando. Nesse episódio, você ficou sabendo que o Google pode transformar as buscas com resultado em link em IA, empurrando a web para respostas prontas e matando a internet aberta. Que curadoria e autenticidade virou uma vantagem competitiva, que os idosos brasileiros estão presos nas redes sociais, que os deepfakes já distorcem evidências em crimes reais, que música de IA viraliza sem autoria, que o ChatGPT começa a se parecer com uma rede social, copiando as dinâmicas do Facebook, que a automação fora de controle do X já gerou milhões de imagens sexualizadas, que o caos da IA já chegou e muito mais. Se você gosta do Resumido, não deixe de fazer assinatura em resumido.cc/assinatura, é fundamental para a continuidade do Resumido. Só assim eu posso continuar esse trabalho e mais pessoas, inclusive quem não pode pagar uma assinatura, conseguirem se informar sobre essas questões que são tão importantes e que você também acha importantes. Estamos aqui ouvindo, né? Além disso, não deixe de recomendar para os amigos, para as amigas, para a família, no Stories, no WhatsApp. Eu reposto todo mundo que divulga o Resumido, é muito importante. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma plataforma, um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser comprovar que ouviu esse episódio inteirinho, é só você deixar um comentário aí na plataforma que você estiver escutando com a palavra secreta da semana, que é Voltei! O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter do Futuro Explicado, as redes sociais, que contam com animações de Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.